indivíduo 5.0. Então, muito se ouve falar hoje em dia em consumidor 5.0. E aí eu fiquei pensando comigo mesma, nossa, né, consumidor 5.0, mas quem é, afinal de contas, esse consumidor 5.0? Qual é a característica desse consumidor? Será que esse consumidor não é um indivíduo, em primeiro lugar? O indivíduo 5.0? Então, pensando nisso, eu descobri que o indivíduo e o consumidor 5.0 são a mesma pessoa. A gente tem hoje uma mudança de tempos que os tempos mudam rapidamente. E as empresas têm que estar cada dia mais preparadas e mais dispostas a se adaptar e a responder a essas mudanças. Afinal de contas, o advento da tecnologia e o impacto que ela produziu no nosso sistema, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente troca, exige que a gente se adapte. Então, os tempos mudam rapidamente e a gente pode ver os efeitos e os resultados disso em aplicativos muito simples, como o YouTube, como o Instagram. Recentemente, o Instagram fez uma mudança no seu algoritmo que tirou a visualização de likes do feed dos usuários e com isso ele queria apostar mais na qualidade, não na quantidade. Ele queria engajar os comentários reais, ele queria engajar mais o conteúdo, ele queria engajar a autenticidade. O foco é a história dos usuários. Sem contar que o feed é o artefato principal do aplicativo e ele estava perdendo muito para os stories. Então essa mudança, por exemplo, gera impactos na maneira como a gente consome. Porque hoje um post patrocinado vale dinheiro. Hoje uma influencer que trabalha com marketing de influência posta uma foto no feed dela e ela faz com que vários produtos sejam vendidos a rodo. Então, todas essas coisas afetam muito a maneira como a gente lida com o consumo hoje. Então, o consumidor 5.0, quem é e o que eles buscam? Então, a gente vê uma mudança na relação entre consumidores e vendedores. O consumo antigamente, ele era feito em portos, em mercearias, até em escambo, né? As coisas elas vão mudando e vão mudando rapidamente. Então a gente ia para feiras para comprar, a gente não ia em lojas. Mesmo lojas, hoje em dia raramente a gente precisa ir numa loja. Se você entra num site de compras, você não precisa se deslocar da sua casa para comprar o que você quer. Se você está simplesmente zapeando num aplicativo no seu celular, você pode ver um post patrocinado ou uma digital influencer postando um produto que te interessa e você pode fazer a compra dali. É muito fácil. Então a gente tem uma mobilidade muito grande hoje com o advento da tecnologia. Isso impactou na maneira como a gente se relaciona com o cliente e na maneira como a gente negocia. Então hoje, a geração chamada Millennials é a geração que é totalmente dominada pela tecnologia. A gente vê que essa geração não consegue fazer nada sem a tecnologia. E é muito engraçado, porque está tudo na palma da mão. Tudo está à disposição o tempo inteiro. Então, a gente tem uma virada no perfil do consumidor e isso impacta não só as empresas e os negócios, mas isso impacta também a nossa vida. Então, vejam que o tempo todo a gente está falando do impacto que a inovação e a tecnologia têm sobre a nossa vida. Porque nós somos essas pessoas que têm essa possibilidade de, com a palma da mão, comprar o que a gente quiser. Isso muda também a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente compra e a maneira como a gente se relaciona. Antigamente a gente tinha que escrever cartas para se relacionar. Hoje a gente ainda escreve, mas pelo WhatsApp.
Então, o tempo todo, a gente está falando numa mudança de perfil. Não só de consumidor, mas no indivíduo. O indivíduo mudou. O indivíduo se modernizou. O indivíduo se antenou. Então, não dá para a gente olhar só o consumidor 5.0 e esquecer que dentro do consumidor 5.0 existe uma pessoa, existe um indivíduo. E esse indivíduo também tem mudanças. Quais serão essas mudanças? Então, aqui a gente vai fazer um paralelo entre o consumidor 5.0 e o indivíduo 5.0. Então, hoje, a gente tem uma mobilidade absurda com os smartphones. Como eu disse antes, está tudo na palma da mão. A gente tem uma liberdade imensa, porque com a internet, com os smartphones, a gente tem o fim do horário comercial. Não importa se são 2:30 da manhã. Um dia desses eu decidi comprar flores para uma pessoa, era 2:30 da manhã. Eu simplesmente entrei no site que faz esse tipo de entrega e tinha disponibilidade para entregar no dia seguinte às 7 da manhã, que era o horário que eu precisava. Nossa, eu achei um absurdo, mas fiquei felicíssima, porque é muito rápido, né? Um processo muito rápido, tanto de compra quanto de logística. Então é o fim do horário comercial. A gente tem esse online shopping o tempo inteiro. Então você compra o que você quer, como você quer, onde você quer. E aí com isso o marketing digital vem numa enxurrada, né? Porque hoje a gente tem o que se chama navegação de lucro. A todo momento a gente está zapeando e navegando, seja pela internet, seja por aplicativos e redes sociais, e a gente tem a oportunidade de comprar e a oportunidade de descobrir produtos, marcas e negócios que a gente nem sabia que existia. Então tudo isso traz uma comunicação muito mais direta, muito direta com o cliente. Esse consumidor de fato é alcançado aonde ele estiver o tempo todo, baseado no perfil dele. Se isso acontece para o consumidor 5.0, quais serão as mudanças para a pessoa? Para o indivíduo 5.0, que está inserido nesse mundo, nesse universo de mudanças e tempos rápidos. Esse cara, que é o indivíduo 5.0, como ele está vendo esse movimento todo, essa transformação toda, possivelmente ele é um millennium, a gente vê que para ele não faz mais sentido trabalhar com um horário rígido, por exemplo. Ele entende isso como uma prisão, como um conservadorismo das empresas hoje. O que ele precisa para respirar, para viver, para produzir, para ser 5.0 em tudo, no consumo, no indivíduo que ele é, no profissional que ele é ter autonomia. E ele entende que dessa maneira ele vai conseguir produzir melhores resultados, ele vai ter uma alta performance. Então isso vai trazer para ele mais resultado. Porque no final das contas ele procura essa liberdade na vida dele. A mesma liberdade que ele tem de zapear aqui no telefone dele, comprar o que ele quiser às 2:30 da manhã para entregar às 7, ele quer ter na vida dele. Então na cabeça dessa pessoa, não pode ser uma coisa e outra coisa diferente. Por que a massa se adapta a esse novo tipo de consumo, mas eu na minha vida tenho que viver um conservadorismo gigantesco, que não se encaixa com os tempos atuais que a gente vive? Esse cara, ele quer respeito ao ritmo. Ele já entendeu que ele tem um ritmo próprio. E que quando ele não respeita esse ritmo, várias coisas podem acontecer com ele. Então ele pode, por exemplo, adoecer. Ele pode N coisas. Além do respeito ao ritmo, essa pessoa que é o indivíduo 5.0, ele está buscando em última instância qualidade de vida. Para os millennials, por exemplo, qualidade de vida é fundamental. É o que eles mais buscam nessa condição de indivíduo 5.0.
O consumidor 5.0, ele é ativo. Ou seja, hoje antes dele fazer uma compra, ele faz uma pesquisa de marca. Porque ele consegue entrar lá no post patrocinado e ver os comentários. Ele consegue ver as pessoas que frequentam as mesmas comunidades online que ele e perguntar, e questionar, trocar opinião com outros consumidores. Tá tudo muito acessível. Tanto para a boa reputação da marca e da empresa, quanto para a má reputação. A informação está escancarada. Inclusive a informação falsa, né? Chamada de fake news. Então, hoje, os digital influencers, por exemplo, nesse modelo de consumidor 5.0, são essenciais. Porque são pessoas que fazem análises dos produtos. E eles se comportam como um meio termo entre a marca e o ser humano normal, o cliente lá que vai comprar o produto. E vários desses digital influencers a gente consegue confiar, ou porque de fato a gente vê que é uma pessoa que testa e fala a verdade sobre o produto, ou simplesmente a gente gosta daquela pessoa, tem afinidade com ela, porque para ele ser um digital influencer ele tem que mostrar um pouco a cara, né? Tem que mostrar um pouco de quem é. E por a gente ter uma afinidade com essa pessoa, a gente entende que se ele gosta daquele produto, eu também posso gostar. Vai mais por empatia. Então, a gente consegue hoje indicações e informações absolutamente detalhadas sobre qualquer marca, sobre qualquer produto, sobre qualquer serviço. Está muito na palma da mão. E por isso, com essa interação toda, a gente tem o fim da ilha, o fim do isolamento. Acabou essa história do consumidor isolado, não saber se é bom ou ruim, se ele compra ou não, se ele faz ou não, porque ele não tem ideia e ele não tem com quem trocar. Hoje a gente vive um consumo de caráter coletivo. Todo mundo consegue ver, trocar e conversar sobre todas as experiências, inclusive no pós-compra, que é o pós-venda. E aí, nesse sentido, o indivíduo 5.0, ele tem que estar conectado. E se ele não está conectado, ele não consegue viver tudo isso enquanto consumidor. Mas se ele, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, está conectado, a gente entende que ele é um cara que está ativo. Ele tem uma capacidade de previsão das coisas, aquela pessoa que está mais ágil. Ela tem mais jogo de cintura porque ela está lendo o streaming. Ela está lendo o movimento. Ela sabe ler a onda e ela sabe surfar a onda. E ele não consegue fazer isso só no consumo. Ele faz isso na vida dele, ele faz isso no trabalho dele. Porque quando a gente vive uma mudança de impacto coletivo, não é possível que essa mudança só impacte uma área da nossa vida. Então esse cara está na rede, ele está em conexão total. E ele consegue, com isso, se antever porque ele consegue decodificar símbolos, imagens. Ele está lá no trabalho dele, ele consegue sacar se alguma coisa vai dar errado antes de dar. É uma compreensão mais direta do que a gente chama de streaming. O streaming, por exemplo, é o que coloca a gente conectado online, né? É a rede. É a onda. E tem essa rede, essa onda online, da internet, mas tem isso na nossa vida também. De repente a gente está surfando uma boa onda, a gente está num bom momento. A gente consegue ver que o cenário futuro é positivo. E de repente a gente está na baixa do streaming. Então, compreender esse tipo de símbolo e conseguir decodificar esse símbolo para extrair dele o significado dele, consegue promover um direcionamento que é completamente interno. É único, é exclusivo, é autoral, porque vem de você. Por diversas maneiras. Isso pode alavancar muito a vida das pessoas, tanto a pessoal quanto a profissional. As pessoas têm essa mania, né, de separar a vida pessoal da vida profissional.
de achar que o consumidor 5.0 não é o indivíduo 5.0. Gente, a gente é tudo uma coisa só. Eu sou profissional, sou ser humano, sou mulher. Não tem, eu sou a mesma coisa, sou a mesma pessoa. Eu escolho usar determinadas facetas nos momentos adequados, mas eu não deixo de ser quem eu sou em nenhum momento. Então esse cara que é conectado, ele sabe ler nas entrelinhas. O consumidor 5.0 conhece exatamente o valor dos produtos. O dinheiro sempre pesa na decisão de compra. E aí, óbvio, o preço sempre foi um fator de decisão. Mas hoje a gente vê um outro tipo de movimento, além do preço, que é o valor da marca. Isso está cada vez mais forte. É o love branding. Com certeza todo mundo aqui tem marcas que são referência em algum segmento. No segmento de carro, no segmento de smartphones, no segmento de computadores. Até no happy hour, na cerveja. A gente tem marcas referência para tudo. É um apreço que a gente tem por aquela marca porque estabeleceu-se uma relação emocional com ela. Por N motivos. Porque a marca é boa, porque a marca se comunica com você, porque a marca compartilha dos mesmos ideais que você. Hoje em dia o idealismo está forte. Então, ter ideias, ideais, propósitos claros como marca, como empresa, aproxima você do seu cliente. Os clientes, eles não são só clientes. Eles viram fãs. Literalmente, alguns viram de carteirinha. Eles ficam tão fiéis à marca que eles só compram daquela marca. A marca acaba virando uma referência essencial na vida daquela pessoa. Por exemplo, quem usa os produtos da Apple tem bastante dificuldade de largar. A pessoa está tão dentro daquele sistema que aquela marca propõe, tudo funciona ali de um jeito próprio e único, que para sair disso, a pessoa parece que está tirando um órgão dela, né? Por outro lado, o indivíduo 5.0, não é só que ele conhece o valor do produto. Ele aprendeu a conhecer o valor do produto, mas ele também sabe reconhecer o próprio valor. E valor é um assunto sério, né? Porque tem muita gente hoje que está infeliz na vida e no trabalho porque não tem o seu valor reconhecido, mesmo tendo valor. Então, o reconhecimento do valor é algo de extrema importância. Não só quando a gente fala de consumo, de marca, de venda, de empresa, mas quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala do indivíduo. Algumas pessoas têm sorte de trabalhar em empresas modernas e atualizadas. Outras nem tanto, porque a grande maioria não é moderna e atualizada. Existem empresas hoje, por exemplo, o Nubank, que além do seu sistema totalmente desburocrático de atuar no segmento bancário, é uma empresa que contrata por valor, por cultura, por habilidade e por soft skills. Muito mais pelo que a pessoa é do que o currículo dela diz que ela é. Eu acho isso de uma modernidade absoluta. Então, o indivíduo 5.0 se pergunta todos os dias, se ele está numa situação menos vantajosa, quanto que eu recebo por mês para esquecer dos meus sonhos? Essa foi uma frase forte que eu ouvi recentemente de uma pessoa se referindo ao salário que ela ganha todo mês, para esquecer quem ela é. Isso foi bastante forte para mim. E na sequência ela comentou, essa pessoa trabalha com marketing. Então ela está muito antenada nesse sistema de consumidor 5.0. Então na sequência ela fez um paralelo e disse para mim
que ela se sentia numa escravidão 5.0, que na cabeça dela não era possível ela viver num mundo tão atualizado, tão moderno, tão tecnológico, tão livre, tão sem horário comercial, e na vida pessoal dela ela se sentir com uma escravidão 5.0. Isso me chocou mais ainda. Então hoje, o indivíduo ele busca o valor antes do valor. O termo em inglês para isso é uniqueness. Ele sabe qual é o valor dele, ele quer ser reconhecido pelo valor dele e, se possível, trabalhar e ganhar dinheiro pelo valor que ele tem, pelos dons que ele tem, pelas capacidades que ele tem, não pela faculdade que ele fez. A gente conhece bastante gente que a faculdade não ensinou tanta coisa assim. Não desmerecendo a faculdade de jeito nenhum, eu sou uma grande apreciadora de faculdades, eu acho essencial, acho que todo mundo deveria fazer se tiver a possibilidade. Mas a gente sabe que prática é uma coisa e teoria é outra. Então a faculdade realmente nos prepara para um mundo, para uma vida, para um ambiente de trabalho. Mas o trabalho vem com a experiência, com os quilômetros rodados e com a maturidade. E é por isso que o consumidor 5.0 é fiel. Porque ele criou uma conexão emocional com a marca. Vejam que nesse slide eu coloquei a moça segurando um cartão do Nubank, né? Nossa, quem adere a esse banco realmente reza para todos sempre, amém, que todos os outros bancos se explodam, né? Porque de você ter a possibilidade de não pagar uma taxa para ter o seu dinheiro lá, para você ter um cartão de crédito, ou para você fazer uma transferência, nossa, maravilhoso. Então o cliente, ele vira mais que um cliente, ele é fã, ele é parceiro. E aí, essas relações de consumo não são mais meras relações de consumo. Elas realmente se tornam conexões emocionais. E o indivíduo 5.0 não é só que ele tem esse lado dessa fidelidade. Ele consegue ser fiel a uma marca porque ele vê que a marca é meio que fiel a ela mesma. Ela é totalmente alinhada com aquilo que ela se coloca a ser. E ele vira fã da marca porque ela faz isso, porque ele faz isso com ele mesmo. Ele é um parceiro de si mesmo. Ele é fiel àquilo que ele vê, àquilo que ele pensa, àquilo que ele sente. Então, os vínculos que se estabelecem geram lucros ou perdas. E aí a gente vê o poder das emoções e das cargas afetivas. Elas realmente são molas propulsoras para que a gente se conheça, para que a gente consiga ser parceiro de si mesmo e para que a gente crie vínculos com marcas, por exemplo. E por fim, nessa reflexão toda, essa conversa que eu tive com essa pessoa que estava completamente infeliz com o estilo de vida e com o trabalho que estava levando, eu entendi e pesquisei e vi que esse consumidor 5.0 precisa mesmo de marketing, é um marketing 5.0. Né? Ele tem que lançar produtos com memórias afetivas, né? Tudo tem que ser linkado com essa questão emocional. A mercadoria não é só mais um produto, ela é um conector entre o consumidor e a marca, um conector entre a ideia que o cliente tem e a ideia que a marca propõe. É quase um ativismo, né? Você vê essas marcas hoje que lançam produtos veganos, por exemplo, escova de dente, pasta de dente, sabonete, desodorante. Não é só comprar um desodorante, é um ativismo, é uma defesa do meio ambiente, é um ideal, é um propósito. Então a marca e o consumidor, eles criam uma relação. Porque se a marca cria esses produtos, ela está levantando uma bandeira nessa defesa e nessa direção. E o cliente,
ele cria esse laço através da experiência que ele tem com essa marca e ele consegue ajudar no sucesso da marca, porque ele vira um divulgador mesmo da marca, ele começa a quase virar mais um influencer não oficial. Então, é enxergar atrás dos números e ver os laços, o indivíduo. Hoje os sucessos das marcas estão muito atrelados a isso. E para esse cara que compra esse tipo de produto, experiência é fundamental. Porque a experiência vai criar nele uma análise forte e vai dizer para ele qual é o crivo dele a respeito daquela marca e daquele produto. Então existe um ponto de encontro entre indivíduo e entre consumidor. Porque eles são a mesma pessoa. Então, esse indivíduo 5.0 não busca um laço que unifique o que ele pensa com o produto que ele consome, com a marca que ele compra. Ele busca isso na vida dele por inteiro, por completo. No que ele come, no que ele veste, nas pessoas com quem ele se relaciona, nos lugares que ele frequenta, no trabalho que ele escolheu para ele, na empresa onde ele trabalha, na rotina dele, nos exercícios físicos que ele faz ou deixa de fazer. Então, viver essa separação que a gente é constantemente impulsionado a viver, que é essa dicotomia ou essa separação da gente ser uma coisa e viver uma outra, né? A gente é uma coisa, mas a gente vive uma realidade que muitas vezes não condiz com quem a gente realmente é. Uma outra pessoa que trabalha com eventos corporativos me disse uma vez que o sonho dela, primeiro era ser artista e em segundo, como essa pessoa acha que já é tarde para seguir nesse caminho, essa pessoa gostaria de ser autônoma. E ela nem trabalha numa empresa tão desatualizada assim. Mas o que ele não consegue mais é negar quem ele é e jogar várias partes dele fora. Vários dons, vários talentos, várias capacidades. Coisas que fazem ele vibrar pela vida. E é aí que entra o que as pessoas perguntam, que são essas sessões de desenvolvimento, que é o Life Development, que é para empresas e é para organizações. Então, para indivíduos, a gente tem as sessões individuais. Para as empresas, a gente tem otimização de times, a gente tem palestras. Quando está muito conflituoso dentro da empresa, entre empresa e consumidor, na sua vida privada, a gente tem a mediação de conflitos, que pode ajudar a desenvolver e a desenrolar essa área. Então, a paixão é a base do ser e do fazer nesse mundo 5.0. Veja, eu não estou mais falando do indivíduo e do consumidor. Chega da dicotomia. A gente está falando de um mundo 5.0. A gente realmente fazer com que esse upgrade chegue em todas as áreas da nossa vida, não só na tecnologia. Então, a tendência é a gente mais experimentar do que possuir. É a gente ser aquilo que a gente é. E a marca é um conector que vai criar conexão por meio desses propósitos compartilhados. E a grande mágica aqui é que o sentido da relação muda porque a gente não está mais falando de venda e compra. A gente está falando de compartilhamento de ideais e propósitos. Então você que é o indivíduo 5.0, que está no mundo 5.0 e que se questiona sobre essa separação imensa que a gente tem, sobre esse descasamento entre quem a gente é e a profissão que a gente exerce, onde a gente trabalha, tem condição de encontrar na sua individualidade o que você é, quem você é, o que você quer fazer, qual é a vida que você deseja criar para você.
E essas perguntas e respostas existem e são possíveis de ser acessadas. Essa varinha mágica chamada Life Development traz uma tecnologia interna que consegue trazer para você esses conteúdos que você não sabe como administrar ou que você desconhece em você. E eles vão te deixar muito mais satisfeitos, integrados, íntegros e plenos de si. Então existem várias vantagens em ser 5.0. A gente fica de cara com uma inovação e uma inteligência única, própria, individual. É que nem a gente descobriu uma parte nova no nosso DNA, ninguém tira isso da gente. São capacidades únicas. É um movimento que existe tanto voltado para o coletivo quanto para você, pessoa, física, indivíduo. É uma inovação porque é rodar o software da sua psique para frente. Não só o software do seu smartphone e do seu computador, mas esse que gera a sua vida. Porque esse software vai criar uma nova realidade para você, assim como criou para o consumo, para as marcas e para as empresas. A coisa é palpável. A internet a gente não pega na mão. A psique a gente também não pega na mão. Mas essas coisas que são ou abstratas ou inconscientes geram efeitos e resultados práticos na nossa vida, concretos. Não dá mais para a gente negar isso. É um fato. Com isso a gente consegue viver, ganhar e trabalhar melhor. Essa tecnologia individual te leva a uma mudança de vida, a uma vida que realmente aumente o seu potencial e que você consiga explorar o seu potencial acordado e desacordado. Que você consiga trazer à tona capacidades suas manifestas e servir em forma de trabalho inteligências únicas. Então esse é o grande casamento que pode ser feito. E aí com isso a gente chega num uso inteligente do tempo de vida. Porque a maioria das vezes a gente ouve as pessoas falando sobre histórias de infelicidade, de fracasso, de insatisfação, aquela leve angústia ou aquela depressão severa. São todos sintomas de desperdício, de vida, de falta de realização. A pessoa não tem vitalidade dentro dela. E aí, o que se ouve, o que eu ouço muito, por exemplo, no meu trabalho é: e se eu soubesse disso antes? Agora já sabe. Então, usufruir do seu tempo de vida de maneira inteligente aumenta a sua satisfação de vida e aumenta a sua performance. O tempo é uma coisa que não volta para trás, não dá para apertar o botão de rebobinar. E é por isso que o casamento entre profissão e vida pessoal é fundamental para que a gente se sinta realizado. Então, entregar a nossa autenticidade para a sociedade em forma de trabalho, de serviço e poder ter a liberdade de ser quem a gente é e viver como a gente deseja, é chave para uma vida que tenha sentido, significado e muito sucesso.